São revelações de Deus para a nossa vida. Pai, aqui nós te agradecemos, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Meu Deus, a cada dia Tu tens suprido a nossa necessidade. Tem realmente nos entregado aquilo que nós necessitamos, Senhor. Nem menos e nem mais, só na quantidade certa. Obrigado, Senhor. Abençoa os Teus filhos, que a cada dia tem atendido, chamado. Meu Deus, a cada dia tem, meu Deus, ouvido a Tua voz, mesmo em meio à luta, à batalha, tem chegado aqui para ofertar a própria vida a Ti, Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida do nosso amado diácono Rafael, que nessa noite mais uma vez foi separado por Ti, Senhor, para trazer os ensinamentos da Tua palavra ao nosso coração. Precisamos todos os dias, Senhor, principalmente nesses dias atuais, a qual a Tua palavra tem se cumprido. A cada dia se aproxima a volta do Teu Filho para buscar aqueles que creem na Tua palavra. Então, meu Deus, a Tua palavra venha na nossa vida como exortação, como direção, meu Deus, como bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Se revela a nós por meio do Teu Filho, usando a Tua palavra e a vida dele e a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou feliz por poder estar usufruindo de mais um dia de vida e o prazer de poder compartilhar ele com vocês. Queria dizer que a palavra vai ser totalmente direcionada para a carta à igreja de Tessalônica, e que hoje eu quero trazer uma meditação para as nossas vidas, assim como o Senhor revela através da sua palavra. Eu gostaria de trazer o que Ele tem revelado ao meu coração. Aleluias. Irmãos, vamos ler de início logo a carta em Tessalonicenses, do capítulo 1, 1 Tessalonicenses. A gente vai se ater a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 10. Oh, glória. Obrigado. A palavra do Senhor, irmãos, fala a seguinte coisa. Vou ler de forma pausada e a gente tentar memorizar tudo que foi lido e assim poder dar continuidade. De antemão, a carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo, através dos relatórios de quem? Timóteo, porque Paulo estava sofrendo cativeiro. Então vamos entender o contexto de tudo que se passa, vamos entender os pormenores da história em si, para que a gente possa absorver ainda mais. Que a gente, quando entende bem todo o desenvolver da história, quem era quem, quando e como, a gente tem uma visão amplificada de todo o acontecimento. Então, quem escreveu foi Paulo. Paulo, ele teve com aqueles irmãos, e ali Deus fez um mover tremendo, e é o que a gente vai ler agora. Isso foi em 51 anos depois de Cristo. Fala assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Pai, Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação
do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos a necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, hoje a proposta, a gente tem que dar um tema, então eu vou dar um tema, seria avivamento. Avivamento, igreja dinâmica. Será o tema que eu vou dar. E o que é avivamento? Eu vou falar o que é o avivamento da seguinte forma. Avivamento é sempre o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Ok? Vamos lá, Tessalônica. Irmãos, aquela igreja, ela recebeu de coração aberto a palavra do Senhor através de Paulo. E a palavra do Senhor, de forma miraculosa, ela fez um reboliço naquele lugar, a tal modo que todos aqueles ali que possuíam seus ídolos ou seus apegos que se tornam ídolos, eles se desfizeram, eles largaram de mão e se converteram verdadeiramente à mensagem de Cristo. Por essa razão, foi conhecido em toda a Macedônia e Acácia como a igreja modelo, porque eles realmente receberam de coração a mensagem e a mensagem fez o efeito esperado. Eles, irmãos, sofriam tribulações, dificuldades? Sim, foi afirmado. Só que eles, em momento algum, eles murmuravam ou eles buscavam recursos que não eram na presença do Senhor. Eles viviam pela misericórdia de Deus e através dela a provisão chegava em suas tendas. Irmãos, hoje eu vim para apresentar o que foi lido, talvez você possa ter percebido ou não, mas quando eu falar você vai ter esse destaque. Nós precisamos ter um tripé na vida para desenvolver uma confiança no que hoje a gente confessa ser o que cremos. O Evangelho, a palavra do Senhor, a aceitação de Cristo, a nossa conversão. Esse tripé é como um triângulo, é algo que tem 3 bases para se manter. A primeira foi citada, é a fé. Segundo, amor. E por último, é esperança.
Ninguém consegue chegar em canto nenhum sem fé, porque a gente tem que crer no que a gente prega. Uma vez que você vem à casa do Senhor, você se propõe a se converter ao Senhor, você vem à casa do Senhor constantemente, mas em altura você começa a ter aquilo ali como rotina, algo pesado, algo, Jesus, cheguei do trabalho, eu estou sem um pingo de coragem para ir. Não é a coragem, é questão de fé, irmão. Se você crê, você vai, independente da sua condição. A mesma forma é o que move aquilo que não se vê, mas você acredita. Então você dá um passo de fé. Não, vou tomar banho, vou me vestir, vou. Quando dá fé, você já está lá. Na verdade é isso, é acreditar, é pôr realmente como algo possível. Quando você coloca situações como impossível, você nem tenta. Fé, amor é primordial para dentro da casa do Senhor, porque sem amor, irmãos, a gente não consegue suportar nada. Nós temos que ter amor. Veio a fé e tem que ter um amor ao qual você abdica do que você tem prazer para poder favorecer ao próximo, para poder ajudar alguém que esteja precisando. Um irmão que queira compartilhar algo, dê o ombro amigo, algo do gênero que você não vai se negar. Não porque eu não gosto. Irmão, quando você tem Jesus no seu coração, você tem prazer em visitar um irmão, em perguntar como ele está. Às vezes você nem pergunta porque você já sabe o que vem de lá para cá. Não, vamos evitar, não, vamos passar, né, pela outra rua. Irmãos, é algo tão pessoal, mas que é uma coisa tão real, que nós temos que abrir os olhos. E até o final desse estudo você vai saber o porquê. Porque, irmãos, entendam bem, hoje nós falamos do Evangelho, pregamos a palavra, profetizamos, mas se não houver a confiança, que é a esperança, não houver fé e não houver amor, se torna insípido. Às vezes você faz tudo isso, mas não surte o efeito esperado. E essa leitura, esse estudo é o que eu quero propor. Irmãos, vamos pegar lá em 1 Tessalonicenses, vamos ler só do 1 até o 3. O Jonício vai colocar, e aí a gente vai fazer essa leitura do 1 ao 3, porque aí a gente vai observar melhor em cima dessa leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança ou esperança, depende da sua linguagem, que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, amados, primeiro tópico, a igreja em Tessalônica, modelo para as demais. A chama que o Espírito Santo trabalhara na vida daqueles irmãos trouxe zelo e fervor espiritual. É o primeiro amor. Você já sentiu essa chama? Esse primeiro amor de você querer quase que todo dia estar na igreja, e quando não tem uma programação você arranja uma para ir visitar alguém, ou então você quer evangelizar uma pessoa, ou você quer, entende, aquele impulso de querer levar a mensagem do Senhor adiante. Isso é o primeiro amor, é algo que você não controla, é o Espírito Santo ardendo dentro do seu ser. É algo que nós devemos buscar constantemente. Sem esse avivamento, baseado nesta fé, neste amor e esperança em nossas vidas, nós esfriamos.
E uma vez que a gente esfria, nós mudamos os nossos pensamentos. As nossas prioridades já não são mais a do Evangelho, de falar da palavra do Senhor. A chama que o Espírito Santo levou àquela congregação trouxe essa fé operante, uma fé ativa, um amor que produzia uma ação. Porque quem ama, ele faz, ele realiza, ele tem amor, ele tem prazer. E a esperança, irmãos, é esse o principal tópico, no sentido de que a esperança é a promessa que o Senhor deixou para as nossas vidas. Se você pôde acompanhar toda essa leitura, existe uma revelação a qual é poderosa e futura para as nossas vidas, que o Senhor, ele vai voltar. Ele vai voltar, e foi nesta carta, é a carta que fala explicitamente que o Senhor vai ter um encontro conosco no céu. Ele vai vir e ter um encontro com a sua igreja, e ali o Senhor há de nos conceder uma paz inigualável. Hoje pode ser que esteja sendo um momento de sofrimento nas nossas vidas, mas amanhã o Senhor vai nos dar um galardão muito maior. Segundo, mantendo a chama desse avivamento acesa. Aí agora a gente vai ler a palavra do Senhor em 1 Tessalônica, capítulo 2, versículo 1. E eu vou fazer essa leitura junto com os irmãos, do 2, versículo 1, e depois a gente vai voltar para 1 Tessalônica 2,13, para mim poder explicar. Mas primeiramente vai ser 1 Tessalônica 2:1. Diz assim: irmão, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. A chama de Deus na vida daqueles ali deve permanecer acesa. Aonde houve a mudança? Aí agora você vai lá em Atos. Você vai ler o capítulo 19, versículo de número 18 e 19. Veja o que acontece na vida de pessoas que recebem a palavra e o Espírito Santo opera. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Ou seja, se desfizeram de todo tipo de idolatria a qual eles ali viviam. Então isso é o mover do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na vida, ele faz a faxina. Ele tira tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Irmãos, uma coisa você tem em mente: a gente pode se desviar dos caminhos de Deus. Qualquer um aqui é passivo de se desviar dos caminhos de Deus. Mas o amor de Deus não muda. O amor de Deus, ele permanece intacto, como sempre foi. A única coisa que Deus requer das nossas vidas é justamente um coração arrependido. Um coração que acredite nas suas promessas e que cultue ao seu nome. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura muito conhecida. Muitos pregadores gostam de usar esse versículo. Deixa eu pegar aqui um segundo. Joel, capítulo 2, 28 a 32. Você vai ler comigo. Glória a Deus. Então, depois desses eventos, derramei do meu ruvac
palavra em outra língua, espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizaram. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramei o meu espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé, ou de Deus, será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Deus, o Senhor Yahvé, chamar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, fica uma pergunta: você crê que o Senhor, Ele ainda é presente em nosso meio? Você crê que a promessa que Deus nos fez, ela é viva e verdadeira? Irmãos, pois está em um tempo de nos preocuparmos. Esse avivamento, ele necessita acontecer. E quando eu falo de avivamento, eu não falo no grupo todo, eu estou falando individual. Cada um sabe de si. Cada um sabe o seu momento de olhar no espelho e fazer aquele check-up. Saber quais as partes que a gente tem que separar e jogar na fogueira, para que Deus possa operar. Para que assim a palavra possa ser realmente fluida nas nossas vidas e a gente possa assim ter aquele ânimo renovado, aquela esperança verdadeira a qual a gente pega aqui para falar da palavra do Senhor e a gente não vê a hora passar e a gente começa aqui a conversar quando dá fé a noite adentro e aquela alegria, aquele prazer. Isso é a ação do Espírito Santo, irmãos. Fica aquela questão, a gente traz para análise do nosso coração: quantas horas você tem orado à noite ao Senhor? Quantas horas você tem o prazer de estar ali na presença do Senhor? E entenda, eu não estou nem falando de posição, porque tem irmão, eu não aguento ficar de joelho, fico sentado. Não aguento estar sentado, fico deitado. Procure uma posição que seja cômoda. O importante não é a posição, é o seu coração, é a sua intimidade com Deus. E assim você desenvolver uma prática diária de poder ouvir da parte do Senhor a sua revelação. Irmãos, ultimamente, lógico, lá em casa eu tenho 2 crianças, tem horas da noite que não dá para a gente ficar com luz acesa lendo normalmente. Tem a Bíblia no celular, hoje em dia está desse jeito, né? Que você coloca lá o áudio, você só fica escutando. E o bom é que não é aquela tradução mecanizada não, sabe aquelas traduções que você escuta, tudo fora do contexto? Não, tem até música de fundo. Até música de fundo, ou seja, irmãos, o que eu estou comentando é o seguinte: irmãos, tudo nessa vida, o ser humano é assim, ele é cheio de costume, é costume. Nessa época aqui, por que muitos eram considerados religiosos? Porque seguiam a risca. As escolas antigamente eram risca, se não tome palmatória. Eu não vou mentir, eu peguei uma parte desse tempo, não peguei todo ele, mas era sagrado. De manhã, quando eu acordar na minha casa, eu tinha que chegar para minha avó e dizer: benção, avó. Meu tio aparecesse: benção, tio. Toda vida, se eu ver ele, tinha que dar a benção, era costume. E até hoje eu trago isso comigo. Se eu ver meu tio passar: benção, tio. Tio Miguel, benção, tio Miguel. Tia Lídia, benção, tia. É uma coisa que a gente traz de pequeno. E por isso que a Bíblia valoriza tanto educar os pequeninos desta forma, porque eles levam
para o restante das suas vidas. E nesse ponto Deus ele tem nos educado, Ele tem falado ao nosso coração por meio da sua palavra. E Ele mostrou um modelo de igreja, Ele mostrou Tessalônica. Era uma igreja que eles não precisavam nem comentar muito, como você acabou de ler na Escritura. Por quê? Porque já era do conhecimento dos demais. Os outros já comentavam que Deus estava fazendo uma mudança tremenda naquele lugar. E as demais, elas se inspiravam naqueles ali como modelo. E ali Deus, ele começava a trabalhar. Tu já imaginou, amado diácono Aeronado, se a gente realmente seguisse o exemplo de Jesus Cristo hoje em dia? De fato, de verdade? E eu não chego a esse extremo, eu estou querendo que você tente entender que é algo convidativo. Essa é a chamada de Jesus. O que Paulo citou daqueles irmãos naquela igreja? São meus imitadores, como do Senhor. Nesse sentido que ele fala. Então, eles mantendo a chama do avivamento acesa, eles lançaram fora tudo o que impedia a comunhão deles com Deus. Eles largaram mão da sua velha vida e a partir de então começaram a seguir como discípulos, como servos do Senhor. 2, eles mantiveram a chama da pregação. Precisa reativar isso nas nossas vidas. 1 Tessalônica 2,13. 1 Tessalônica 2,13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo-vos recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. E assim eles continuaram a falar da palavra. E a palavra, ela começou a converter ainda mais aqueles que estavam ali ao redor. Terceiro tópico, a chama do avivamento e a volta do Senhor. Esse é o ponto foco que eu quero chegar nessa noite. Espero que a própria palavra possa se revelar a você nessa noite. Irmãos, primeira coisa que eu quero que você leia comigo é 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 1 ao 12. Você vai ler um versículo, eu leio o primeiro, você vai ler o próximo para a igreja poder interagir comigo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva,
porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, se você prestou bem atenção, isso daí trata sobre a pureza moral. A pureza moral daquela congregação. Eles mantinham esse avivamento constante de observar e evitar toda e qualquer contaminação, qualquer coisa que viesse a corromper a moralidade das pessoas que ali se encontravam. Corrigindo conceitos equivocados, a verdade acerca do estado dos mortos. Esse daqui eu vou encerrar. Em virtude do horário, dá tempo para o irmão fazer outro anúncio. Quando Jesus ele foi anunciado a eles, foi dito que Jesus ia voltar. E que os que estão vivos iriam subir para a glória, ao encontro de Deus. Só que muitos tinham dúvida, e os mortos? E os que morreram em Cristo? O que vai suceder, acontecer com os que morreram em Cristo? Aí o Paulo, se preocupando justamente com essa dúvida que estava existindo na congregação, ele falou àquelas pessoas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 17, dizendo a seguinte coisa: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, ele trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amados irmãos, eu vou dar o resumo para vocês. Avivamento, ele traz a igreja a ser dinâmica. Repito, a igreja em Tessalônica, ela se tornou um modelo. Por essas razões: fé ativa, que mais? Quem acompanhou? Amor em ação e a esperança. Outra coisa, eles mantinham aceso a chama desse avivamento. Eles buscavam constantemente a Deus e não deixavam morrer uma coisa: a pregação da palavra, a pregação constante da palavra. A palavra é o que transforma, a palavra traz este poder. A oração, ela também é poderosa. A palavra, ela te alimenta. A oração é tua intimidade com Deus. Quando o Senhor Jesus ia orar, e ele gostava de orar, Jesus ele ia à parte. E ali ele orava no íntimo ao Pai. Nós devemos ter essa prática. É natural que nós venhamos a buscar sempre essa comunhão. Então, isso é manter a chama do avivamento acesa. É ter prazer de falar de Deus. É ter prazer de buscar a intimidade com Ele em oração. É ter
ter e manter sempre ativo na sua vida esse amor pelo teu irmão, mantendo a palavra viva. E por último, irmãos, é a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo, a qualquer momento, Ele vai voltar. Aí aqui eu deixo para a meditação de cada um. Você está pronto para subir aos céus? Será que eu estou pronto para subir aos céus? O que eu devo descartar da minha vida no sentido mudar? Quais os costumes que eu tenho que aplicar na minha vida para que eu possa ter uma comunhão melhor com Deus? Para que eu sinta-me bem na casa do Senhor, para que quando eu estiver orando eu não tenha cansaço, para que quando eu esteja ali na palavra eu consiga ter o entendimento e o Espírito Santo possa trabalhar. Essas perguntas, irmãos, o Espírito Santo vai responder nessa noite, amém? Vou fazer uma breve oração para a gente encerrar. Senhor, meu Deus e Pai, aqui a Tua palavra, simplesmente a Tua palavra, meu Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, tomar a frente das nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores, Pai, mas o Teu Espírito, Ele se faz presente em nosso meio. Porque aqui como aqueles homens naquela época que ouviam a Tua palavra e ali eles confessavam e eles declaravam os seus erros e pediam o perdão ao Pai, para que ali se reconciliassem com este Deus que é verdadeiro. Aqui eu faço da mesma forma, Pai. Nós Te entregamos as nossas vidas, perdoa-nos. Somos pecadores, mas Tu és um Deus que é amor em pessoa. É um Deus que perdoa, que abençoa, que cura, que transforma, que traz mudança de vida. Por esta razão, Pai, obrigado. Recebe este momento. Aqui eu entrego em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer, diga amém. Glória a Deus.